terra. Moto. E catua urere corrava mon ai paribi te terrarero no pé. No puner qual te cove corrava por catua ureve e catua ureve no. E catua ureve urere caiu catu urá recuru. Água, terra e árvore é muito importante para nós povos indígenas. Somos guardiãs da floresta, das águas e dos conhecimentos do povo e da proteção. Mário Juruna, e declara a minha voto para garantir terra para a comunidade indígena ou para o Tranqueiro Negro. Nós estamos fazendo uma visita à aldeia Caiapó, visitando e os constituintes e gostaríamos de falar com os senhores. Os índios, segundo os constituintes, só tinham uma preocupação: continuar donos de suas terras. Que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas. Nós não somos o que, infelizmente, muitos livros de história ainda costumam retratar. Não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Se por um lado é verdade que muitos de nós resguardam modos de vida que estão no imaginário da maioria da população brasileira, por outro, é importante saberem que nós existimos de muitas e diferentes formas. Somos 305 povos, 200 e poucas línguas faladas ainda. Estamos nas cidades, nas aldeias, nas florestas, exercendo os mais diversos ofícios que vocês possam imaginar. Sou linguista e a gente está aqui fortalecendo a luta e a língua e muito feliz mesmo. E nós continuamos também lá nos territórios fazendo a proteção das nossas guerreiras que estão aqui, através dos cantos, dos rituais, das rezas e das batidas dos maracás. Vivemos no mesmo tempo e espaço que qualquer um de vocês. Somos contemporâneos desse presente e vamos construir o Brasil do futuro, porque o futuro do planeta é ancestral. Com a palavra ao novo deputado Mário Juruna. Eu acho, esse já é fruta, está nascendo aqui dentro do Brasil. Esse já é sinão, está nascendo aqui dentro do plenário. O único índio que está falando hoje, o único deputado que está falando hoje, não é terceiro deputado, não é quinto deputado, não é 50 deputados. Se tiver menos, mais 50 Juruna, os Juruna já tinham mudado a Brasil. Juruna já tinha mudado o Viramesa. E muita gente que achava, quando eu entrei no político, e muita gente que achava, falava, assume a contra a Juruna. Gente falava, imagina como que Juruna vai entrar na plenária. Imagina índio o que vai resolver na plenária. Imagina como que índio vai representar índio. Talvez ele pode representar mais melhor. E qualquer um deputado, e qualquer senador, e qualquer um presidente da República. O primeiro índio, a primeira fruta, a primeira da nação está representando o índio brasileiro. Porque o governo brasileiro não dá oportunidade para índio. Porque ele quer continuar tutelar toda a vida índio. E nós somos tutelados, e nós somos responsáveis, e nós somos gente, nós somos ser humano. Eu quero que a gente comece, passe me respeitar no nome do Juruna. Eu quero que a gente trate índio brasileiro, e mais possível, e trata mais e melhor.
E não, nós somos tutelados pelo FUNAI. Agora, como é que o FUNAI está deixando índio morrendo de fome? Como é que o FUNAI está deixando a terra ir para fazendeiro? Como é que o FUNAI assume adituto ao lado do índio? Aonde está o Estatuto do Índio? Aonde está a lei do Estatuto do Índio? E por que não pode criar outro estatuto? Criar Estatuto da repressão contra índio. Os povos indígenas na Constituinte. Hoje pela manhã, índios de todas as partes do país vieram à Assembleia Nacional Constituinte para entregar um documento com suas reivindicações. A nossa proposta é garantias individuais, garantias do subsolo, solo e a garantia de que as comunidades indígenas possam estabelecer elas mesmas os seus projetos de futuro. O que significaria o governo passar a considerar as populações indígenas não como grupos que deverão ser forçosamente integrados às economias regionais, mas grupos e comunidades que deverão ter assegurado o seu direito à terra, aos recursos naturais existentes nessas terras e a esboçarem um projeto próprio de futuro e de economia interna das comunidades. Estamos hoje aqui falando com os deputados que eles tomam a providência ou eles dão apoio para nós. Uma comissão de índios ticuna do Alto Amazonas pediu hoje aos constituintes a punição dos responsáveis pelo massacre de 14 índios ocorrido no último dia 28, na aldeia de São Leopoldo, naquela região. Os índios contaram para os constituintes que integram a Frente Parlamentar do Índio que o massacre foi comandado por um madeireiro invasor de terras. Representantes de 3 nações indígenas levam denúncia à Constituinte. Eles são cinta-largas, suruís e caritianas e vivem na região de Goiás e sul do Pará. Agora, poceiros, garimpeiros e empresas de mineração estão invadindo pouco a pouco as terras dessas tribos. Nós viemos trazer aí a denúncia de uma invasão do Parque do Aripuanã, que está sendo organizada por gente vinculada à Fundação Nacional do Índio, num franco desrespeito a qualquer norma, que deveriam estar prestando serviço de assistência, mas que estão organizando invasão garimpeira. Se nós não tivermos sensibilidade, compreensão, tolerância e alcance histórico para compreender a situação extremamente grave em que se encontram as populações indígenas, o texto constitucional certamente amanhã será jogado no lixo da história. Um momento de emoção para os constituintes que estavam hoje no plenário. Os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Que o índio pede a sua demarcação, ao contrário, não sabe quando, depois. E então isso que estão preocupados, sabe? Então, pelo menos a primeira necessidade seria essa, né? A terra, né? Quer dizer, a garantia da terra como ele quer, sabe? Para ele viver, ter aquela liberdade, a preservação. Depois de presentear o líder do PMDB na Constituinte, o cacique Raoni explicou na língua dele o que os índios querem ver garantido na nova Constituição do país. Queremos que volta com garantindo a terra para os índios, garantindo a cultura nossa, garantindo a demarcação, garantindo a vivência dos índios brasileiros aqui no Brasil. Estou defendendo a terra para meu povo viver. Então assim que terminar, eu vou ficar tudo em paz, não vai ter problema nenhuma e eu vou ficar tranquilo. Mas um ponto preocupa muito os índios. O artigo do Centrão que proíbe aos chamados índios aculturados os direitos dos outros índios. Este artigo foi debatido com a liderança do PMDB, onde os índios explicaram que conhecer a cultura dos brancos, os caraíbas, é uma questão de sobrevivência. Nós temos que aprender a falar o português para aprender e transmitir para os outros que estão lá. Essa é a única maneira dos índios ajudar o outro,
que os Caraíba, aqueles que diz também ser os nossos tutores, dizer índio aculturado porque fala português, isso aí não é verdade. Isso aí está causando uma preocupação muito grande para aqueles índios que estão na aldeia, porque sem a nossa colaboração, sem nós transmitir alguma coisa para eles, não tem meio. Essa palavra aculturado nos cientistas na área de antropologia já deixou essa palavra aí, já está eliminado porque não confere com a realidade. O povo indígena e a nossa cultura é uma cultura extremamente dinâmica. Nós nunca ficamos como estamos. A cada instante nós mudamos. Uma gente como esses do Javari, que estão sem contato com o mundo dos brancos, seria um etnocentrismo e, de certa maneira, seria uma simplificação do mundo, supor que porque eles não veem a cara dos brancos, eles estão parados. Eles não estão parados de jeito nenhum. Eles estão vivamente vivos, produzindo e se enriquecendo e fazendo coisas maravilhosas. E os direitos dos índios na nova carta. Hoje mesmo, as lideranças se reuniram para tentar um acordo sobre o capítulo. Do lado de fora, os índios esperavam o resultado pacientemente. O texto da sistematização sobre os índios tem 4 artigos. Eles reconhecem os direitos dos índios sobre suas terras, sua organização social, usos, costumes, língua, crenças e tradições. Os pontos mais polêmicos são a exploração de minérios nas terras indígenas, a demarcação das terras e o problema dos índios aculturados. O artigo 271 diz que os direitos previstos na Constituição não se aplicam aos índios com elevado estágio de aculturação. E os índios querem que este artigo seja derrubado. Nós temos uma esperança de que o texto consiga ser o resultado de um entendimento, de um acordo das lideranças políticas que estão aqui e que atenda o interesse das populações indígenas, principalmente no que diz respeito a assegurar as terras tradicionais. Depois da longa espera, os índios cantaram, dançaram. O objetivo era influenciar os constituintes que tentavam um acordo na sala ao lado. A espera valeu. O líder do PMDB, Mário Covas, anunciou aos índios o acordo garantindo terras e deixando de fora a distinção entre os índios. Eu acho que ficou um texto bastante razoável. Acordo é sempre o que é possível, não o desejado. Então eu acho que a Frente Parlamentar do Índio conseguiu um texto bom, muito bom. Não seria aquilo que se desejaria. Joênia Batista de Carvalho, com a palavra. Carmen, o ato penampa do manipei, ina tamam, liberal, auna cadamão. Senhores ministros, eu falei hoje aqui que nós, como as comunidades indígenas do Barro, Maturuca, Jacarazinho, Tamanduá, nós estamos esperando que esse dia do julgamento bota um ponto final em toda a violência que os povos indígenas da Raposa Serra do Sol têm vivido pela disputa sobre suas terras. Que nossos valores espirituais, nossos valores culturais sejam considerados na aplicação dos nossos artigos da Constituição Federal de 88. Nós estamos vivendo um verdadeiro momento histórico hoje no Brasil. A terra indígena Raposa Serra do Sol, como caso emblemático em todo o território nacional, representa a voz dos povos indígenas também, de terem realmente aplicado o que já foi garantido há 20 anos atrás. Nossos direitos originários, o nosso direito à imprescritibilidade do direito à terra, o nosso direito de viver conforme nossos usos, costumes, tradições. Então, quem define a terra indígena são os próprios povos indígenas. E na época do ano de 1977, quando iniciou o procedimento de demarcação das terras indígenas, e vivíamos um grande conflito. Muitas terras indígenas foram ocupadas. E as comunidades ali que viviam foram expulsas. Não foram os indígenas que colocaram cerca. Sim, foram pessoas que sempre quiseram explorar ali dentro da terra indígena.
E essa exploração, ela não vem apenas causando impacto em relação à nossa cultura, à questão social, mas vem acabando com a nossa terra. Nós vivemos aqui há mais de 30 anos se arrastando para que se conclua o processo de regularização fundiária. Nós, durante esses 30 anos, 21 lideranças indígenas foram assassinadas, várias casas foram queimadas, várias ameaças foram feitas, e até hoje são feitas. A gente está aqui com a legitimidade dos povos indígenas em Caricó, Uapixana, Macuxi, Taurepang e Patamona, que me confiaram como advogada indígena. Justamente para poder trazer aqui, ministro, um pouco do nosso sentimento, um pouco da nossa realidade. Nós estamos aqui sentados, esperando uma decisão, mas muitas comunidades indígenas ali em Roraima nos perguntam o que nós cometemos para sermos julgados hoje. Qual foi o nosso crime que nós praticamos para ter a possibilidade de nossa terra retalhada. Pedaços em pedaços estão tirando. E amanhã, como ficará isso? Eu quero lembrar aqui, senhores ministros, o que está em jogo são os 500 anos de colonização. É isso que está em jogo. Primeiro, eu vou agradecer vocês convidaram nós para entrar nessa porta. Você que deixou aberto essa porta para nós, índio brasileiro, legítimo, sentar aqui, nessa mesa. Essa é a nossa madeira. Essa é a nossa madeira tirada da nossa reserva. Então eu agradeço muito de vocês. Vocês pensaram, mas você demorou muito. Vocês demoraram pensar nós para falar aqui sobre a nossa situação. Com a palavra a deputada Joênia Uapixana pela representação da rede. Senhoras e senhores deputados, atravessa séculos de colonização para falar de igual para igual e ser considerada uma representante legítima a ocupar esse parlamento e defender os direitos e interesses dos povos indígenas no Brasil. Ocupo hoje esse assento republicano, mas também venho precedida de muitas lideranças indígenas, homens e mulheres que estiveram nessa casa em momentos históricos, como na elaboração e votação da nossa Constituinte. E dizer que, em nome dos povos indígenas, Uapixana, Macuxi, Taurepã, Ingaricó, Uiacuana, Uaiuai, Sapará, Uaimiri-Atuari e Yanomami, que vivem no estado de Roraima. E dessa forma, nós vamos nos posicionar em todas as matérias que tratam da questão indígena, principalmente para resguardar os nossos direitos constitucionais. E essa importância indígena aqui nessa casa, nesse espaço democrático. Mas isso que muito tempo nós lutamos, isso vai ser lembrado por nossas futuras gerações. E com isso, quero deixar bem claro aqui nessa casa que existe muitos momentos de ameaça nessas conquistas que obtivemos na Constituição de 88. Os nossos direitos que hoje estão sendo reduzidos em políticas públicas pelo atual governo. Por meio da deputada Joênia, conseguiu organizar que a gente pudesse estar aqui hoje, conversando entre nós, conversando com o parlamento e também com o executivo. E o ano de 2019 nos recebeu num contexto muito grave. Bolsonaro disse na sua campanha que no seu governo não haveria 1 centímetro de terras demarcadas para povos indígenas. Quando ele foi perguntado, numa outra ainda reunião em campanha,
O que Bolsonaro respondeu? Desculpa, eu errei. Não é centímetro, é nenhum milímetro. Quero aqui deixar bem claro que nós posicionamos contra a medida provisória 870, que justamente retirou a competência de demarcação da Fundação Nacional do Índio, desmartelando a FUNAI, retirando essa competência para atribuir um órgão que claramente defende o latifúndio, defende uma classe que sempre disputou direitos territoriais indígenas. E nós lutamos, sim, pela volta da FUNAI para o Ministério da Justiça. Nós queremos que seja feita justiça aos povos indígenas. Me dirigi para o presidente do INCRA, o Raoni, devolve a pasta para a FUNAI. Tá, isso que eu quero. Que é a situação dos povos indígenas em relação a essa pandemia, o coronavírus. E nós temos muita preocupação, coordenador, em face da situação emergente. A pandemia que teve foi muito difícil para a gente, e indígenas morreram por causa da Covid e perdemos muitas famílias por causa disso também, da pandemia que aconteceu, e ficou difícil para os povos indígenas. Houve a pandemia, né? Houve esse vírus muito forte que infectou a vida dos povos indígenas, né? Nas comunidades e fora das comunidades. E a gente começou a nos apropriar da ferramenta, né? da virtual, né? Dos aparelhos, né? Comunidade da internet. E aí, através disso, a gente foi lutando e lutando. É sufocante não saber onde tudo isso vai parar. É sufocante não saber quando isso vai acabar. Parece mais um cenário de guerra, onde todos procuram refúgio e o único lugar seguro parece ser o nosso território. Mas esses territórios estão ameaçados, estão atacados, estão sendo extremamente cobiçados. Para lutar contra o marco temporal, para lutar contra o projeto de lei 490, para lutar contra o projeto de lei 191, que autoriza a mineração nos nossos territórios, para lutar contra o projeto de lei 2633, que é o projeto de lei da grilagem, que premia invasores de nossas terras. É para isso que nós estamos aqui, para lutar contra toda essa agenda anti-indígena e anti-ambiental que tramita no âmbito dos 3 poderes da União. A gente não desistiu. E aí o que a gente está observando, teve a marcha, teve aqui o ATL para não ao marco temporal, né? A gente não quer que mexa na Constituição Federal, porque é uma lei que garante nossos direitos, nossa existência. Foi luta de vidas, muitas lideranças perderam a vida. Muitos homens e mulheres lutaram para construir, fizeram parte da Constituição Federal e a gente não aceita mexer. A gente é como se rasgasse a nossa vida, é como se tirar esse direito, é como se destruísse a nossa vida, é como se nós não existisse mais no mapa, não existisse mais da formação do Brasil. Vamos toda a nação, agora se unir. Correr na rede, correr na rede, correr na rede. Nós, nos últimos anos, nós temos crescido
no quesito participação na política partidária. Nós viemos de alguns tempos, alguns momentos do movimento indígena, em que nós mesmos desconfiávamos de nós mesmos de ocupar espaço na política brasileira. Sobretudo porque a política ela não foi pensada para nós. Se fosse pensada para nós teríamos mais vozes no parlamento, mais vozes no poder executivo. Nós entendemos que é necessário, urgente, um projeto de reforma política em que segmentos como o nosso, dos povos indígenas, possam ter uma voz mais altiva no Brasil. E nós vamos aumentar a nossa bancada indígena para mostrar que não sou a única e nem a última, mas eu creio que vai vir aí outras como Sônia Guajajara, como Shirley, como Maial, como Cretã e como outros que estão aqui. Povos indígenas, não podemos mais permitir de ficar à margem da construção, da condução desse país. Por muito tempo, nós não aceitamos conduzir a FUNAI. Por muito tempo, nós não aceitamos conduzir a CESAI. Mas agora é um novo tempo. Agora a gente quer sim. A gente quer a presidência da FUNAI. Nós queremos mais. Nós queremos assumir também ministérios. Nós queremos ministérios. Nós somos capazes de assumir todas as políticas públicas nesse país. Temos plena dimensão do esforço coletivo e necessário para defender a democracia, porque não existe democracia sem a demarcação dos territórios indígenas. São 495 terras indígenas na fila precisando de providências. São 119 terras indígenas na primeira fase ainda que não está prosseguindo essa demarcação. São mais de 50% de terras indígenas aguardando segurança jurídica. Esse é o interesse dos povos indígenas. Derrubar todos os PLs anti-indígenas, anti-ambientais. Nós queremos começar agora, participando da construção do projeto de um novo Brasil. Nós queremos agora começar essa mudança. E é por isso que nós, povos indígenas, decidimos, em 2022, lançar uma bancada indígena. Uma bancada indígena para disputa eleitoral em 2022. É uma bancada indígena, uma bancada do Cocá, que vai destituir de vez a bancada ruralista. Com os povos indígenas, com respeito, com diálogo, com protagonismo. É isso que nós queremos. Não aceio por ninguém. E quem não pode com a Celinha, não aceio por ninguém. E quem tem medo da Soninha, não aceio por ninguém. Ô, pisar ligeiro, pisar ligeiro. Nós, guerreiras das ancestralidades, nós mulheres, né, povos indígenas, originários, né,
Nós sempre tivemos lá no território, acreditando nas campanhas, apostando, batendo o nosso maracá, fazendo nossos cantos, né, nossos rituais, mandando energias, mandando força, acreditando que ia dar certo. E a gente já profetizava, nossos ancestrais já profetizavam também, que um dia nós iríamos ocupar também esses espaços de poder. E a gente está muito feliz com as parentes estar aqui ocupando, né, o espaço de poder, poder de decisão e fazendo parte da governança aqui em Brasília. Hoje é um momento muito riquíssimo, né? Um momento de muitas emoções, que hoje a gente tem as mulheres nos representando, como tanto na ministra, na FUNAI, e os espaços estão sendo ocupados por mulheres indígenas. A gente está muito feliz por essa conquista, né? Que não é fácil, mas conseguimos chegar. Hoje, vocês todos estão presenciando um momento de transição histórica, tal qual foi a singular colaboração indígena na Assembleia Nacional Constituinte. Naquela ocasião, um passo muito importante foi dado com o fim do paradigma integracionista e da tutela. Hoje, vocês presenciam um passo ainda maior com este Ministério dos Povos Indígenas. E esperamos, com isso, fazer respeitar a nossa existência e o nosso protagonismo. Eu acho que os povos indígenas, acho que elas se sentem mais protegidas agora por elas, já que elas são os povos indígenas. Sônia é o retrato da nossa conquista histórica em 2022, a bancada do COCAR, que segue no Congresso Nacional. Esse ministério é novo, mas na verdade esse ministério é ancestral. E é essa conquista da luta, de tantas vezes que estivemos junto com o povo do lado de fora aqui em Brasília, clamando por direito. Quantas vezes, Sônia, estivemos aqui em Brasília, na casa do lado de fora, levando spray de pimenta, bala de borracha, ainda em 2021. Isso aconteceu na segunda Marcha das Mulheres Indígenas. Foi nós que sustentamos para não invadir o STF no julgamento do marco temporal. E hoje estamos aqui do lado de dentro para reflorestar, para indigenizar, para enegrecer esse espaço. O Ministério dos Povos Indígenas poderia ser também, e é também, o Ministério da Floresta, da Terra. O Ministério dos Povos Indígenas, bem que poderia ser chamado e confundido com o Ministério da Vida. Já vim em outras manifestações, conheci já a Sônia também nos movimentos, a Célia sempre no movimento. Então, com essa frente, com essa fronte dela, a gente espera isso agora, conseguir espaço para a gente trabalhar, viver. De uns tempos para cá, eu vi que as mulheres indígenas, né? Elas começaram a fazer essa articulação, começaram a fazer esse movimento delas, né? E aí começaram a fazer alguma mudança, né? Em nossa defesa, em nosso apoio, como tanto na educação, na saúde, que 4 anos atrás, precariamente, a nossa saúde e a nossa educação estava muito complicada, muito precária mesmo. Mas eu acredito que nessa nova gestão agora vai mudar, a gente vai começar a ter melhorias na saúde e na educação. Somos nós, mulheres indígenas, que temperamos o Ministério e o Parlamento. Somos mulheres parteiras, benzedeiras, ministra politizada. Nós fazemos o enfrentamento ainda que não sejamos belas ou recatadas. Nós não somos recatadas, muitas vezes nem somos e nem estamos no lar, pois nós temos um pé no chão da aldeia e o outro do lado de cá. Nós somos mulheres que resistem pela força do cantar. Somos o Ministério da Terra araribóia para o Ministério Indígena. A ancestralidade agora toma posse pela bancada do COCAR. Vem, Sônia, você que escuta o chamado dos povos indígenas pelo canto. Ai, có, arremeto a ser, ai, có, arremeto a ser, arremeto a ser. Ai, có, arremeto a ser, ai, có, arremeto a ser, arremeto a ser. Arremeto a ser. Garrafa no pé. Espero que esse ano 2023, já que a Sônia e a Célia estão, né? E espero que os povos indígenas fiquem bem agora. A esperança de vocês estarem aqui
é uma esperança de que a gente vai retomar todos os direitos que foram, ao longo de décadas, retirados do nosso povo. É muito trabalho, é muito serviço, mas, acima de tudo, o enfrentamento que vocês vão fazer com esses senhores que acham donos dos nossos corpos, que acham donos por conta da ganância e do dinheiro, de acabar com as nossas vidas, eu sei o que vocês vão enfrentar. Não somente como mulheres indígenas, mas como mulheres que a gente sabe que ainda existe um machismo estrutural que quer nos expulsar desses espaços. Mas toda a nossa ancestralidade vai dar a força. Saber que isso está dando certo, que isso já é uma colheita, é um fato e um momento histórico, porque se já tem deputada e se já tem ministra, é porque saiu de lá, das suas bases, correu, estudou, procurou conhecimento para não precisar do branco para representar, porque o branco não sabe o que se passa, não vai saber falar direito o que se passa, né? Às vezes, se a gente lê uma realidade e falar aquela realidade, é diferente de quem sente aquela realidade. Porque a comunicação ela é passada pelo sentimento, a gente consegue sentir o sentimento. Porque uma oratória ela não tem valor quando não tem sentimento, quando não tem alma. Nosso direito não mais negado, porque já chega de negação de direito, né? E assim, duas mulheres potentes que estão aqui, e também a Joênia Wapichana, que foi a primeira deputada que está aqui, mas agora com a vinda da Célia Chacriabá e a Sônia Guajajara, só fortalece a luta e o protagonismo das mulheres indígenas, né? E a gente espera que nesse governo venha atender as nossas demandas, nossas pautas, né? Nossas necessidades nos territórios, principalmente com relação aos direitos indígenas, direitos humanos, direitos esses que nós estamos inseridos. A gente está acreditando e apostando que vai dar tudo certo, e isso nos deixa muito felizes nesse momento histórico, nesse momento muito histórico para os povos indígenas. A passagem, a vinda delas para o Congresso e a criação do Ministério dos Povos Indígenas é um reconhecimento também da existência dos povos indígenas aqui no Brasil. Eu quero convidar aqui a nossa parentíssima deputada Joênia Wapichana, que a partir de agora passa a presidir a Fundação Nacional do Índio, Joênia, que vai passar a se chamar Fundação Nacional dos Povos Indígenas. A gente está organizando um momento, esse histórico da posse. Qual seria o lugar para sempre estar presente na nossa memória? É este lugar onde a gente está, o Memorial dos Povos Indígenas. Por quê? Porque muitos anos o movimento indígena veio acampar aqui do lado, fazer o acampamento Terra Livre. Então, para quem participa, muitos anos vinham se alojar aqui, e aqui iam de marcha lá para o Supremo Tribunal Federal, para o Congresso e para o Planalto. Então, esse espaço aqui também é histórico de lembrar a luta dos povos indígenas, histórico de onde saiu as demandas indígenas para os poderes, para os 3 poderes. E agora eu represento, em parte, a parte do Executivo, uma parte que também vai ser cobrada. Mas é diferente agora, né, Sônia? É diferente porque, como nós estamos assumindo uma responsabilidade, nós queremos também compartilhar essa responsabilidade. Hoje nós temos várias lideranças, mulheres de frente, na linha de frente, uma conexão muito forte com a terra, a importância da terra, território para nós, a questão da territorialidade, a importância de
conservar, de conservação, de manter as florestas em pé, porque a gente está observando as mudanças climáticas também. Nós dizemos que somos mulheres que viemos de 6 biomas, né? E eu venho da Amazônia Oriental. E a importância de nós é conservar nossas sementes para não secar a raiz e conservar, são mulheres árvores. Eu estou feliz hoje. E quero dizer que tem que ser assim. Nós, indígenas, principalmente os jovens, tem que assumir esses órgãos e trabalhar para nosso povo indígena. Muitas vezes a gente questiona a FUNAI, muitas vezes a gente está do lado, mas o importante é que tem que ter a participação dos povos indígenas na FUNAI. Tem que estar participando. E agora, FUNAI indígena vai presidir a FUNAI. Vai presidir com o modo indígena. É com força do Genipapo e do Urucum que chamamos aqui e dizer que a mão que tentou golpear a democracia não golpeia a nossa existência. A lama que matou vários rios e corroeu várias montanhas e a nossa Mata Atlântica não soterrou a nossa esperança. O fogo que queimou Galdino aqui em Brasília não queimou o nosso canto. A motosserra e a caneta que derruba a Amazônia não derrubou a nossa espiritualidade. O fogo que queimou o Pantanal e o Pampa não queimou o brotar das mulheres indígenas. Nascerão e vão continuar nascendo muitas outras mulheres bioma, as guerreiras da ancestralidade. Nós somos mulheres semente, não somos mulheres somente. As mulheres sementes, elas são as sementezinhas, né? As raízes. Então elas já estão vendo o que acontece para continuar essa informação lá na frente. Porque antes dessas pessoas estarem aí, já teve outras pessoas que já vieram também. Como a gente já viu que agora com a democratização da informação, a gente já soube que teve o Mário Juruna, que já veio também, que outras pessoas do movimento, como o Raoni, quem sabe antecedentes deles também já vieram, só que não tinha essa informação tão vasta como tem hoje. Então vai ser a continuação, as crianças vindo, vai ser o porta-voz da continuação hoje, porque uma hora todo mundo vai, né? E aí fica, e é isso a gente chama de ancestralidade, ela nunca morre. Ela é uma engrenagem que está sempre girando, sempre se renovando. Que a bancada do COCA, ela está agora espalhada, né, no Congresso Nacional e também nos órgãos do Executivo. Então, isso marca, de fato, né, um novo momento da luta, né, porque a gente vê hoje o resultado do que foi esses anos todos de luta, de mobilização, de resistência, né, de nossos povos. Quero cumprimentar aqui também a Narúbia Carajá, que está aqui hoje representando, né, como secretária lá da Secretaria dos Povos Indígenas do Tocantins. E aí, em nome da Narúbia, eu cumprimento todas as secretárias que estão assumindo também nesse momento, né? Nós temos a Simone Caripuna, que acabou de assumir secretária lá no estado do Amapá, né? A Juliana Genipapo Canidé, que assumiu como secretária também lá no estado do Ceará. A Rosilene Guajajara, que está assumindo como secretária adjunta lá no estado do Maranhão. A Patrícia Patachó, que assumiu como superintendente também da Secretaria dos Povos Indígenas lá no estado da Bahia. A Puitembé, que acabou de ser convidada para assumir como secretária da Secretaria de Povos Indígenas no estado do Pará. Então, gente, né? Isso é resultado da nossa luta. Então, eu comecei a participar da nossa organização da base, né? Eu era mais dentro da nossa organização da base. Aí a primeira vez que eu vim aqui em Brasília foi para a primeira Marcha das Mulheres. E ali eu vi quanto era importante nós estar presente no movimento, como tanto na ATL e na nossa movimento das mulheres. Então ali eu vi quanto era importante. E aí eu não parei mais. De lá para cá, eu continuei vindo, acompanhando o movimento de perto. Aonde está saindo, eu sempre estou junto. Inclusive, de cara, eles já me indicaram como uma coordenadora do campo, né? E aí eu vi como era importante, né? De mim estar lá. Eu vejo assim, meio que eu estou indo para ser político. É isso que já estou no caminho, na verdade, né? Eu acredito que daqui mais 4 anos eu acho que já chego lá. Então eu já estou quase no caminho político. Tem muitas que falam assim, a gente se inspira em você.
Porque você é uma mulher assim que tem uma voz ativa, você vai, você fala, você leva a necessidade do nosso povo. E é um momento também que as mulheres assumem um importante protagonismo, né? Nós estamos nesse momento, né, não só vivendo assim, mas construindo uma nova história, onde nós aqui marcamos, né, o começo da política indígena no Brasil. Até então era uma política indigenista, onde, né, outras pessoas não indígenas discutiam, construíam, representavam, né, e hoje é a política indígena. Nós estamos ocupando esse lugar de pensar, de construir e também de executar. Eu tenho que o Brasil, acho que vai ter mais um povo indígena sendo igual essas mulheres que estão sendo tipo a Célia e a Sônia. A gente espera que o Brasil seja mais futuro indígenas, né? E começou com os indígenas, a gente espera que isso nunca termine. E seja para o resto dos tempos, do momento que for, mas que seja com os indígenas. Brube pugru pada kwe buikat sama taru pada shima merundu kewan duru pada krena pasaya dene brube pugru da shimbe miaru kaman krene bruru de mabuya vitabu krena patara mabuya runtke pugru morowan lene Surup tabote gomas não